Festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Estou aqui com os cineastas Tata Amaral e o Bruno Barreto. A gente vai falar um pouco sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, os primeiros dias da administração interina do Michel Temer e um pouco sobre o projeto, os novos projetos dos dois aqui. A Tata Amaral está completando aí 30 anos de carreira, né? Está fazendo o lançamento agora de um novo filme que se chama Trago Comigo. É um segundo longa, né, baseado na ditadura militar, etc., que traz também alguns depoimentos verídicos ali, pelo que eu entendi. Exatamente. E o Bruno está com um seriado, uma série, né, nova aí, que estreou aí no mês passado, que é com o Fernando Henrique Cardoso como condutor ali de alguns personagens da história brasileira, né? Já teve um que foi... Já tiveram 4 episódios, foram ao ar no Canal Brasil, todo domingo às 9. A série, o Fernando Henrique é âncora e apresentador, mas o roteiro é dele e do Hélio Gaspari. Do Hélio Gaspari. Que, inclusive, a gente está dando até no jornal hoje, está lançando o último livro da série lá da ditadura também, que é o 5º volume, né? Está saindo esta semana. E é uma série sobre pessoas, sobre os inventores do Brasil, não é história, nada... Quer aproveitar já falar um pouco sobre isso? São os personagens, começa no fim da monarquia, no fim da escravidão, proclamação da República, e vai até o Tancredo, ou seja, a volta da democracia. Uhum. Mas cada capítulo vão falando de 19 pessoas que, de uma maneira ou de outra, não são só governantes, tem intelectuais, tem o Dom Helder Câmara, enfim, pessoas que, de uma maneira ou de outra, forjaram o que a gente é hoje. Uhum. Uhum. E o Fernando Henrique é o condutor ali, né? Ele vai contando, etc. Eu vi o episódio do Joaquim Nabuco e do Dom Pedro II, exatamente. O Fernando Henrique é o âncora, e a série foi livremente inspirada num livro dele, que é Pensadores que Inventaram o Brasil. Exatamente. Então, a ideia saiu dali, mas a gente usou poucas pessoas que estavam ali, colocamos outras. E como dizia o Hélio e o Fernando, é bem fulanizado, sobre as pessoas. Sim. E não sobre ideias ou, enfim, biográfico. Não biográfico, falando meio que tentando entender essas pessoas, quem são essas pessoas. Essas pessoas dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto, exatamente. E você, Tata, e o filme? Conta aí pra gente um pouco. Estou encantada com ele. Nesse momento o filme pelo qual eu tenho mais carinho. Trago Comigo, ele começou como série de televisão na TV Cultura e a ideia, enfim, né, a TV Cultura me chamou para fazer uma série e eu queria, naquele momento eu estava vivendo uma coisa pessoal muito intensa, que era, eu tinha conseguido contar para minha filha que o seu pai tinha se suicidado. Então, eu estava justamente querendo tratar dessa... falar de situações traumáticas que te levam ao esquecimento. Uhum. E a história do Trago Comigo eu encontrei através de uma ideia que o Matias Mariani me propôs, que é a história do Telmo Marinikov, que é um diretor de teatro, que ele, num determinado momento, ele percebe que ele se esqueceu de um pedaço do passado dele. E aí ele faz uma peça onde ele vai jogando para um elenco jovem alguns fiapos da memória que ele tem, eles vão improvisando, e essas improvisações vão dando gatilhos. E esses gatilhos que vão provocar a memória dele, o que a gente vê não é o passado, mas é a peça já montada. Legal. E a partir daí, nesse momento, eu vi que a gente estava, que eu tinha encontrado um período, né, do Brasil, que é o período da ditadura militar, para falar, que por coincidência é um período que a gente também, que foi tão traumático e que a gente também quer esquecer. Né? Então, eu acho que o filme acabou sendo uma analogia a isso. E eu também trouxe alguns depoimentos, eu fui pesquisar, eu não conhecia muito o tema, eu nasci em 1960, né? Eu tinha 4 anos quando aconteceu o golpe militar.
Mas a partir desse filme, desse projeto que eu estava pesquisando, eu conheci uma série de pessoas, de militantes, e eles vão, conforme às vezes o personagem está se lembrando, por exemplo, entram alguns depoimentos que falam do sonho de juventude que aquelas pessoas tinham de mudar o país, né, de democracia, de viver a arte, a cultura e liberdade, enfim. Que era também, por coincidência, o momento em que o meu companheiro morreu, que ele tinha 20 anos e eu 19, em 79. Isso aconteceu em 79. Legal. Bom, e nesse assunto você falou aí, né, dos sonhos da juventude. A Dilma Rousseff, a presidente afastada, foi uma das pessoas que estavam aí naquele momento, né, foi torturada, presa e torturada, etc. O ex-presidente Lula também. E, no entanto, agora a gente está vendo aí um processo de impeachment que não acabou, mas alguns analistas acham difícil reverter, né? E o ex-presidente Lula também ameaçado até de prisão, né? Em função das investigações da Lava Jato e tal. Queria, enfim, começar aqui o nosso o Fla-Flu aqui, né? A Tata, ela é visceralmente contra aí o processo de impeachment, né? Taxou aqui antes do começo como um golpe. E o Bruno, numa opinião da Folha aqui, quando saiu aí o impeachment, se declarou aliviado, né? Queria que vocês, enfim, falassem um pouco sobre isso. Primeiro o Bruno, por favor. Bom, eu me senti aliviado porque eu acho que não há nada pior do que a inércia, do que a coisa travada, do que a coisa completamente cristalizada e que não se move. Então, acho que qualquer movimento pode até ser para trás, para depois avançar, entendeu? É melhor do que onde a gente estava. Eu discordo que seja golpe. Eu acho que isso é até um certo afronta às pessoas que passaram pelo golpe em 64, né? Tá lá, ela está no Palácio do Alvorada, dentro da Constituição. Quer dizer, nós temos uma Suprema Corte, 8 juízes, né, dos 11 foram apontados pelo Lula ou por ela. Quer dizer, e uma boa parte deles, a maioria da corte, diz que não é. 2 deles, claramente, que é o Teori Zavascki, né, e o Fachin, né, disseram não é de maneira nenhuma ilegal, não é golpe, é constitucional. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de respeito por isso. Eles são, né, se você votou na Dilma, se você votou no Lula, você deve achar que quem eles indicaram para a corte devem ter algum mérito, entendeu? Então, eu acho muito absurdo, eu acho realmente errado dizer que é um golpe. Você pode até não concordar com o impeachment, mas não dizer que é um golpe. E eu me senti aliviado por isso. Eu não acho que a Dilma é uma pessoa totalmente honesta, eu acho. Quer dizer, honesta no sentido que ela não roubou para ela, entendeu? Agora, de que ela presenciou várias coisas e que não pôde falar, é óbvio que ela estava a par, é óbvio que ela sabia, entendeu? Porque se ela falasse, ela não chegava onde ela tinha chegado, então era o preço que tinha que se pagar. Então, mas, e como a gente estava conversando aqui antes, quer dizer, a decisão é do Congresso, então é política, então ela acaba sendo política, né? A imprensa internacional começa a dizer que é golpe, que é não sei o quê, quer dizer, não toda a imprensa, mas uma boa parte dela, como o New York Times, como o The Guardian. Os Estados Unidos se esquece que eles, né, iam fazer um impeachment por causa de um sexo oral no presidente, quer dizer... Vestido manchado e um charuto. Pois é, quer dizer, quem são eles para... Eu acho que foi um momento de extrema arrogância desses jornais, como o The Guardian e só para citar 2, na Inglaterra, o País na Espanha, né? El País, e o New York Times, de não saberem direito o que está acontecendo aqui, de não estarem informados. E você, Tata, por que é um golpe, então?
Olha, em primeiro lugar, eu quero falar da estagnação. Eu vou falar de um lugar de uma pessoa que é curiosa, que lê, que é brasileira e que não, enfim, eu não sou política, não participo da política e não conheço a política, né? Eu sou uma cineasta que se interessa por assuntos. O que eu notei é que essa estagnação, ela foi uma estagnação provocada durante todo o ano passado, né? Com pautas as chamadas pautas bombas, com boicote aos programas do governo, a partir do momento em que o Congresso, que é um dos congressos tidos, né, como um dos mais reacionários da história do Brasil, quando esse Congresso foi eleito democraticamente. A Dilma foi eleita democraticamente, independente de eu ter votado nela ou não, o que votei. Outras pessoas participaram de um processo de eleição, né? O que eu acho que aconteceu, além, né, dessa estagnação realmente que eu vi acontecer, a gente lia sobre isso, né, no Congresso, na Câmara principalmente, que um boicote a ela, inclusive pegando no ponto feminino, né? Ela foi desmontada como figura pública de uma maneira muito grotesca. Isso eu achei extremamente ofensivo e parte de uma campanha para desmoralizar, né? Tem gaslighting, né? Quando você desmoraliza uma mulher dizendo que ela não está apta, né? Ela não está no controle das suas emoções. Então, eu vejo essa situação. O que mais eu vi? Eu vi no final do ano passado, num momento em que a bancada do PT não quis votar a favor, ou melhor, não quis que enfim, o Cunha fosse investigado. A partir desse momento eu vi o Cunha armando tudo aquilo que toda uma oposição estava buscando desde o primeiro dia em que a Dilma foi eleita. Quando a Dilma foi eleita, eu me lembro muito bem, horas depois, havia uma desconfiança de que ela teria, as urnas estavam erradas. Aí isso foi apurado e reapurado e aí realmente as urnas não estavam erradas. Logo depois eram as contas da campanha da Dilma. Elas foram, pelo que eu me lembro, alguém aqui me desmita, elas foram analisadas 3 vezes e ninguém encontrou nada. Ou seja, o que eu acho que aconteceu, sim, uma estagnação e uma tentativa de destituí-la do poder e destituindo, assim, 54 milhões de eleitores e mais ainda aqueles que não votaram nela, mas que participaram do processo democrático. Na minha opinião, a presidência não é uma empresa que você não gosta, por mais... Eu tenho mil críticas à administração da Dilma que eu poderia discorrer aqui, assim como todo mundo talvez tenha. O que eu acho mais delicado é a gente achar que, porque não está bom, a gente vai destituir. Isso não é uma empresa e nós não somos cotistas do país, né? Existe um processo democrático. Ele foi implantado, só terminando, né? Isso, a gente vê as notícias todas. Foi vergonhosa aquela eleição na Câmara, aquela votação do dia 17 na Câmara, onde as pessoas votavam. Aquilo você fala, meu Deus, que horror, é um filme de terror, não estou vendo isso. E um a um daqueles deputados, ou mais da metade, estão sendo indiciados por corrupção, né? Então, que processo é esse? É um processo legítimo, é claro, é um processo legítimo, mas promovido por um Congresso que, primeiro, tem uma representação, parece que foram 32 deputados, ou 38, efetivamente eleitos. O sistema direto, o sistema da legenda é que leva, né, aqui, enfim, se coloca, as empresas financiam os candidatos, aí o mais votado leva mais um monte que você nem sabe quem é e estão lá votando sobre a nossa política, a nossa vida. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar para vocês. Bom, o sistema é esse, né? É o que temos, né? O sistema é esse, tá todo mundo de acordo, aparentemente, porque todo mundo vai às urnas e vota a cada 4 anos, as pessoas estão saindo para a rua para reclamar de determinados pontos, etc., mas não houve nenhuma manifestação
até agora gigantesca para fazer uma reforma política no Brasil. Então o sistema é esse. Você tem razão. Eu queria Embora até... devêssemos, na minha opinião. Enfim, aí é uma outra história. O que eu queria colocar para vocês, até vou mostrar um gráfico para a gente qualificar um pouco a discussão, que é a história das pedaladas fiscais, né? Que é o que resultou aí no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Deixa eu ver se a gente consegue colocar. Essas aí são as pedaladas fiscais. A gente tem aí, o que é isso aí? São os gastos que a Caixa Econômica Federal, o BNDES e Banco do Brasil adiantaram em gastos durante os vários governos, aí tem desde FHC2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Esses bancos adiantam dinheiro, depois o governo vai lá com o dinheiro do Tesouro e reembolsa o banco. O que aconteceu foi que, a gente olha no lado direito, né, a Dilma Rousseff, principalmente no último período dela aí, Dilma 2, né, até o afastamento, ela pisou no acelerador e gastou um dinheiro que não tinha. E isso foi nisso que os deputados e senadores se apegaram, né, o relatório de impeachment, para fazer a votação. Então isso é a radiografia aí, a fotografia digamos aí, da cena do crime do impeachment, né, que o Congresso julgou ser um crime. Agora, o que eu colocaria para vocês é assim, vocês como representantes aí da cultura, o mundo cultural aí fez um barulho danado quando o Michel Temer resolveu acabar com o Ministério da Cultura e acabou voltando atrás em função de várias manifestações, etc. E ontem a gente viu no Congresso, nos últimos 2 dias, uma votação em que o Michel Temer aplaudiu uma votação em que os deputados fizeram um aumento para servidores dos 3 poderes, que vai resultar num rombo aí de 58 bilhões nas contas públicas, que é um dinheiro que ele não tem. Quer dizer, o orçamento já está com um rombo de 170 bi. Como é que vocês veem aí, do ponto de vista do mundo cultural, que reclama aí quando o MINC acaba, etc., se mobiliza, etc., mas a gente não vê uma mobilização e alguns expoentes da área cultural também reclamando de coisas maiores, né? Como isso, descontrole fiscal, quando aprova-se um aumento desse tamanho, 58 bilhões, sem caixa para pagar isso, quer dizer, 58 bilhões são 58 vezes o que a Lei Rouanet entrega por ano no Brasil, quer dizer, e não há uma mobilização de uma classe como a de vocês, que tem visibilidade, né? E é muito mais do que o Bolsa Família muito gasta. Mais, são duas vezes o orçamento do Bolsa Família de um ano, quer dizer. Como é que vocês avaliam isso, hein? Pode falar. Eu concordo totalmente com o que você disse e eu me sinto envergonhado da minha classe. Eu acho que a atitude da minha classe, eu sou artista como, né, a Tata e com várias outras pessoas, mas eu acho que foi uma atitude de criança mimada. O Ministério da Cultura foi uma atitude histérica, o país está quebrado, as pessoas têm 11 milhões de desempregados, a gente nunca teve uma crise tão grave quanto essa, entendeu? A cultura é importante? Claro que é, mas cada coisa na sua hora, na sua vez. Eu acho que houve, inclusive, uma burrice, porque o Ministério, a máquina burocrática do Ministério, gasta 37% da verba da cultura. Se fosse uma secretaria, devia cair para 20%, 25%, não sobrava mais dinheiro para fomentar a cultura. Então, quer dizer, se a cultura virasse uma secretaria e fosse direto lá na presidência da República, como acabou sendo a ideia, né? A segunda ideia. A primeira é o Ministério da Educação, que eu acho que era errado, mas eu acho que isso até era melhor, porque você lidaria, estaria muito mais próximo ao presidente da República, entende? Então, não acho que o Temer seja contra a cultura de maneira nenhuma. O Temer, inclusive, é poeta, escreve, sabe? Eu acho que foi uma questão ali de atropelo, de correria e muito democraticamente ele reviu o seu erro. Então, eu fiquei muito envergonhado da atitude de pessoas por quem eu tenho o maior respeito. Agora, por que, respondendo a sua segunda pergunta, por que eles não criticam coisas maiores, como o que foi votado ontem? Porque a cultura é subsidiada pelo Estado. Então, fica difícil, você vê, é raro, eles criticam a cultura, o subsídio à cultura e tudo, mas há muito tempo que a gente não vê, talvez desde a ditadura,
que a gente não vê os artistas criticando o governo, né, de uma forma construtiva, porque eles se sentem reféns, entende? Aí fica aquela coisa fisiológica mesmo, entendeu? Ah, eu não vou criticar o governo, porque senão o Juca Ferreira vai ficar chateado comigo e aí minha Lei Rouanet não vai ser aprovada no Ministério da Cultura. E isso ocorre realmente. Essa série que eu fiz com o Fernando Henrique Cardoso, que entrou no ar no dia 1º de maio, se não fosse o ministro Juca Ferreira, ela não teria sido aprovada no Ministério da Cultura para captar R$500 mil para complementar o orçamento. Porque o Canal Brasil tem um orçamento mínimo, que não dava para cobrir o custo. E sabe, ninguém estava ganhando nada, praticamente fazendo de graça o Hélio Gaspari, o Fernando Henrique e eu. Entendeu? Cada episódio estava custando R$80 mil. Você sabe que não é nada, para meia hora, só você pagar o material de arquivo, aliás, a maior gasto é o material de arquivo, entendeu? Então, quer dizer, se não fosse o ministro Juca Ferreira, que é uma pessoa independente, entendeu? Filiado a um partido mais independente, mas o Estado está de tal forma aparelhado que o Ministério da Cultura, lá dentro, fez tudo para... Sabe, ele foi aprovado no Comitê da Lei Rouanet, depois ele foi a pediram diligência. Chegou ao ponto, se não fosse o empenho pessoal do ministro, o programa não teria captado uma coisa que era de direito. E isso é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Os netos dos seus netos, dos nossos netos, vão ver esse programa. Porque é totalmente apartidário, co-escrito por um jornalista reconhecidamente independente, colunista da Folha, Hélio Gaspari, entendeu? E por que o Fernando Henrique? Porque o Fernando Henrique, além de ser um intelectual, um grande sociólogo, foi uma pessoa que também sentou naquela cadeira, né? Quer dizer, ele não tem só uma visão de uma pessoa de fora, ele tem uma visão de quem teve que botar a mão na massa e tentar, né, resolver. Então, eu acho que, sei lá, eu respondi a sua pergunta, quer dizer... Olha, primeiramente, fora Temer. Primeiramente, fora Temer, né? Primeiro eu quero. Muito bom. Primeiro eu queria comentar um pouquinho o gráfico, porque a Dilma não devolveu? Esse dinheiro virou um rombo. Como? Virou Ela um déficit. devolveu, assim, na época das eleições, ela devolveu. Não, isso aí é o seguinte, a Dilma 1 vai até onde tem umas legendas ali. Depois, o Dilma 2 é quando ela começa o segundo mandato e esses gastos todos são gastos sem a cobertura do Tesouro. Ela pedalou, é o que chamou pedaladas. Não tinha notícias de devolução permanente? Não, estou enganada. Essa notícia virou um rombo. Sim. O Brasil, até as pedaladas, ele vinha aos trancos e barrancos ali, equilibrando um pouco a relação dívida-PIB, tentando pagar pelo menos os juros da dívida. Quando isso começou, o governo gastou mais do que não tinha, tanto é que agora o governo Temer teve que aprovar uma suplementação orçamentária para começar a rodar a máquina de 170 bilhões. Então nós estamos no cheque especial em 170 bilhões. Sei, mas que segundo eu li, era a proposta da Dilma, do governo Dilma, meses atrás, né? De aumentar Exatamente. o valor do déficit. Sim, não mas é? o déficit existe por conta disso. Sim, eu sei, mas lá atrás, aí voltando à estagnação, lá atrás não se aprovava, agora se aprova, é a mesma política, mas agora tá bom, antes não estava. Certo? Só para pontuar aqui. Em segundo lugar, o que eu quero dizer, Bruno, ao contrário de você, eu tenho um orgulho da minha classe, que, aliás, eu acho até que os cineastas se movimentaram muito pouco em defesa do Minc. Eu não vi tantos cineastas assim quanto outras pessoas, outros agentes desconhecidos, né? Acho que alguns, claro, né? Os que mais a gente viu, que apareceu, né? Que tiveram visibilidade, Caetano entrou, um monte de gente, mas as ocupações da Funarte, elas são feitas por agentes que estão espalhados pelo Brasil. E pelo que eu vejo, acho que a gente sabe, né, que eu realmente nunca usei Lei Rouanet, eu nunca usei esse dispositivo, nunca captei, nunca fiz coisas
comerciais que, enfim, alguma empresa quisesse. Talvez no Antônia, mas acho que nem... talvez no Antônia, mas já era artigo 1A da lei do audiovisual. Mas o que eu achei muito bonito desse movimento todo em favor do MINC é porque ele aconteceu de uma maneira capilar ao longo, por todas praticamente os estados brasileiros. Por quê? Porque justamente uma das coisas mais importantes, das políticas mais importantes que eu vi o MINC executar é permitir essa capilaridade, permitir que a cultura fosse um bem democratizado, não só o acesso, mas a produção ao longo do Brasil, que tem dimensão continental, que tem uma cultura de diversos sotaques, cores e sabores. Eu concordo com você. Isso é muito importante, isso é inédito, essa mobilização toda, ela tá mostrando para a gente que alguma coisa aconteceu na cultura. Por quê? Porque não existia isso antes. Não. A gente sabe, porque nós vivemos entre Rio e São Paulo, a gente sabe que a gente, na cultura, viveu até pouco tempo atrás um café com leite que não nos interessa, Bruno. A gente é democrático, a gente quer ver essas cores acontecendo, a gente quer ver essa música, esse cinema. Agora você tem coletivos de cineastas negros, você tem coletivos de cineastas no Nordeste, no Norte. Mas eu não sou contra isso, não. Foram essas pessoas que se pronunciaram contra. Eu sei, mas o fato de não ser ministério, ser secretaria, não quer dizer que isso ia acabar. Isso eu não sei. Não quer dizer que isso ia acabar. Isso realmente eu não sei. Alguém nos responda aqui, por favor. O que eu sei é que quando você tem um ministério, não é uma questão, é como a representação das mulheres, na minha opinião. Não é porque a gente quer estar lá, porque a gente, sei lá, a gente quer estar lá também. Tem um sentido você ter... É uma questão simbólica. Não é simbólica, é muito mais que simbólica. Sabe o que é? Você tem, o Brasil tem uma população de maioria feminina, nós somos a maioria da população brasileira, os negros também são maioria, negros e negras são a maioria da população brasileira, e essas pessoas não estão representadas nas instâncias de poder. A cultura seria uma questão simbólica? Eu acho que não. Eu acho que a estatura de ministério confere o poder de ter uma dotação para realizar políticas. Eu realmente não tenho esses dados, não me lembro, se eu li em algum momento já esqueci, mas eu acredito que quando você tem um ministério, você tem uma instituição, o governo de um país reconhece que precisa de um Ministério da Cultura. Não ter um ministério é ditadura. A gente tem ministério desde o Collor. O Ministério da Cultura foi uma das primeiras ações da democracia. Isso sim é simbólico, mas acho que principalmente ter um Ministério da Cultura é ter um poder executivo, não uma secretaria ligada à presidência que está de forma independente, né, dentro da independência dos ministérios, estabelecendo políticas culturais, objetivos. A gente tem uma dívida cultural com o Brasil inteiro e com a população negra, com a população índia, com as mulheres, que é uma dívida de 500 anos. Esse ministério tinha por objetivo, o Ministério dos Governos do Lula e do PT, diminuir isso. Isso é muito importante, porque nós vivemos numa cultura, desculpa te interromper, que em termos femininos nós somos o 5º país no mundo em violência contra a mulher. A violência contra o negro até hoje é criminalizado por ser negro. Isso é a cultura, quem tem o poder, e as políticas públicas das secretarias de mulheres, da igualdade racial, é quem estava mudando esse panorama. E mais do que isso, eu acabo de fazer uma série que vai ao ar no Cine Brasil TV, nos próximos meses, chama Causando na Rua, onde eu simplesmente, cada tema que aparecia a partir da filmagem de coletivos, ativismos na rua, eu buscava informações. Então, assim, é muito importante eu ter percebido, para mim foi didático eu ter percebido que esses ministérios, eles promoviam a informação também, porque financiavam pesquisas.
Isso é da maior importância. Por exemplo, eu quis saber, em relação a uma informação que me chocou, eu queria saber quantas pessoas denunciam crimes de racismo. Esses crimes, essas denúncias, eu queria saber, na verdade, quantas pessoas eram condenadas. Aí eu descobri uma coisa pior, é que o racismo é tão internalizado que o racismo não é denunciado e que o número, graças às políticas, o número de indiciamentos subiu de 2008 para 2011 em mais de 100, enfim, subiu de 280 para pouco mais de 500. Denúncias de racismo no Brasil. Então é para isso que servem as políticas públicas, para isso que serve a cultura, para você inverter esse quadro de um país que se diz moderno, arcaico, mas onde 26% da população acredita que mulher que usa short merece, essa é a palavra que o IPEA usa, ser estuprada. Agora, vem cá, você falou de uma coisa mais espraiada pelo Brasil, do Ministério, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma terem contribuído para isso, etc. Mas se a gente for olhar os dados da Lei Rouanet, por exemplo, é uma concentração brutal no eixo Rio de São Paulo. No Sul Maravilha, 85% dos valores são despendidos aqui. Se for abrir esses valores, você vê que são os grandes. É o MASP, Instituto Tomiotaki, Time for Fun, que cobra mais de R$100 num espetáculo aqui em São Paulo, etc. Então, há uma concentração ainda, né? Não houve essa democratização toda. Mas o Ministério, assim, a lei Rouanet, ela é uma lei, primeiro que era do Rouanet, né? Da época A lei é de 1991. Exatamente. Então, é uma lei antiga, né? A gente hoje tem leis mais modernas de financiamento da cultura. Ela é uma lei que autoriza, o que é? Nada mais é do que uma empresa tem que pagar um imposto para o Estado. O Estado abre mão daquele pedaço de imposto, que é uma parte ínfima, para... Só para as pessoas entenderem, é o seguinte, percentual se uma pessoa física quiser abrir mão não quiser pagar o imposto e dar o dinheiro para a Lei Rouanet, são 6% o teto, e para a pessoa jurídica, ou seja, empresas, 4%. Exatamente. Então, você imagina que isso pode funcionar bastante para grandes empresas, que ao invés de pagar para o Estado, esse é um mecanismo usado em todo mundo, não é um privilégio brasileiro. Então, ao invés de você, grande empresário, sua empresa, pagar para o Estado, você paga para um filme. Esse dinheiro é uma autorização, esse dinheiro está lá desde 1991, toda empresa pode fazer isso. Não tem, qual é o problema? Né? A questão que eu acho que as pessoas confundem muito é que, ou seja, o dinheiro está lá, né? O Estado abre mão há décadas, e o grande problema que eu acho da lei é que, por ser a empresa que decide onde investe, a empresa vai com uma mentalidade mercantil. Eu sou vítima disso, eu nunca consegui pegar dinheiro, nunca consegui nenhum investidor interessado nos meus projetos, porque eles não têm, eu não exploro os seus aspectos comerciais, eu exploro aspectos mais culturais, de experimentação, de luta pelos direitos humanos, e isso às vezes não interessa às empresas. Aí só uma coisinha, o MINC, o que ele faz? Ele autoriza, o teu projeto tá bom, precisa um monte de burocracia ou não, que eu saiba, né? Papel, comprovações, etc. Aí ele autoriza, mas o orçamento do MINC, até onde eu sei, não é Lei Rouanet. Não. O que o MINC fez como política foi foi estabelecer políticas culturais. Mas o orçamento do MINC é os museus que estão caindo aos pedaços, coisas muito importantes, a Biblioteca Nacional, sem dúvida. Entendeu? Então, eu queria mais dinheiro para isso. Mas eu também. Mas o Ministério, vem cá, você concorda que a França é um país que dá tradicionalmente uma grande importância à cultura? Concordo, aliás, é o berço, praticamente, né? Da cultura moderna. Não existe o Ministério da Cultura na França. Existe um CNC. É Ministério da Cultura e Comunicação. Então, entendeu? Quer dizer, o fato de você fundir isso com outro ministério... Mas é um ministério, né? Não é uma secretaria. Sim, mas era Ministério da Cultura e Educação. Poderia ser Ministério da Cultura. Eu, particularmente,
talvez porque eu sou cineasta, eu achei que devia ter sido fundido com o Ministério da Comunicação. Você entendeu? imagina o que seria? Isso ia prejudicar outras coisas. Eu acho que seria muito bom para o cinema, a televisão, para o audiovisual. Eu estou sendo egoísta aqui, concordo. Não seria bom para a Funarte, que é fundamental, entendeu? Inhotim, entende? Isso tudo recebe verba direta do Ministério da Cultura. Entendeu? Então, se você tem um custo de 37%, quer dizer, aquela máquina, aquela burocracia, e você podia diminuir isso, é uma questão de ser objetivo. E virando uma secretaria, não quer dizer que nada disso que você falou ia desaparecer. A política cultural continua a mesma. Perde um status, é verdade. Mas, gente, vamos ser mais práticos, né? Eu acho que está numa hora do Brasil, não é uma característica muito nossa ser pragmático e prático. Quando a gente é pragmático, a gente cai na corrupção, nos atalhos, entendeu? No desrespeito às regras, entendeu? O brasileiro confunde tolerância com impunidade e pragmatismo com atalho, não é? Pragmatismo acha você ser realista. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que nada de tudo isso que você falou, eu concordo plenamente, é importantíssimo. Agora, como optimizar, como enxugar a máquina, sabe? Eu concordo que essa deva ser a discussão, sem dúvida nenhuma, sempre, né? Mas aí eu me pergunto, por exemplo, né? Vamos pegar, sei lá, a tua empresa, a minha empresa, preciso até fazer essa conta porque eu não tenho certeza. A Folha, quanto ela gasta com a sua máquina e quanto ela gasta com reportagens, quanto ela gasta com equipamentos, com produzir conteúdo? 37%, eu queria analisar isso, eu não sabia desse dado, muito obrigada, mas eu gostaria de saber de outros países, outras empresas, para entender se isso é muito ou pouco. É muito. Comparar uma empresa, quanto gasta com o seu... Uma indústria que produz, por exemplo, tudo bem, o Ministério não é uma indústria, não, é difícil você comparar, nenhuma. Mas é muito, tinha que ser, entendeu? É a burocracia, sabe, o cara para servir o cafezinho, é aquilo que o Ministério funcionar. Enfim, é muito. Eu acho que houve já que você quis deixar claro no negócio da Rouanet, se não me engano, porque eu também sou, como a Tata, um cineasta, enfim, eu sou mais focado no que eu faço, eu não sou muito inteirado das políticas e das normas políticas da nossa área, mas, se não me engano, as empresas podem lançar até 80% do que elas investem na Lei Rouanet como despesa operacional. Entendeu? Exatamente. Então não é só, isso é muito mais do que os 4%, entendeu? Então, se eu invisto 100 numa peça de teatro, não sei, 80% disso eu posso abater, lançar na minha contabilidade como despesa operacional. Eu acho que a reforma que o ministro Juca Ferreira queria fazer fazia muito sentido, porque é o que você estava falando, do uso da Lei Rouanet para trazer o Cirque du Soleil, quer dizer, você usar a Lei Rouanet para uma atividade altamente comercial, entendeu? Então, você tem que ter uma certa regulamentação aí. Então, como é que se diz? O subsídio fiscal ser um pouco menor, para fazer com que a empresa patrocinadora investisse também um pouco de dinheiro dela, entendeu? Porque está havendo ali uma atividade com fins lucrativos. É diferente do MASP. Então, se o dinheiro está indo para o MASP, está indo para o MAN, aí não, aí seria 80%. Mas se o dinheiro está indo para uma peça de teatro musical, é um pouco menos, entendeu? Eu acho que o que o ministro do Juca estava planejando fazer fazia muito sentido. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na questão política nacional, que vamos admitir o seguinte, né? Jogo jogado, né? Teve aí o processo de impeachment, o presidente interino é o Michel Temer. As chances não são muito favoráveis para a presidente afastada Dilma voltar ao cargo. Então nós temos aí a demonstração que a gente viu aí nos últimos dias, foram vários recuos, né? A questão do Ministério da Cultura, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, foi abatido aí em pleno voo pela questão da Lava Jato, e daqui 2 anos a gente tem eleição
presidencial se tudo correr como parece que pode correr. Como é que vocês estão vendo aí o cenário mais político, né? Se tivesse uma eleição hoje, segundo a última pesquisa da Datafolha, estariam Marina e Lula empatados em primeiro lugar. A gente teria aí o Aécio em terceiro, que ele caindo muito em relação às últimas pesquisas. E a gente tem uma ascensão aí da nova direita, aí Bolsonaro duplicou aí as intenções de voto nas últimas pesquisas. Eu queria um pouco... isso depois de 13 anos de um governo dito progressista, né, etc., que trouxe aí um arejamento aí na visão da esquerda e tal para o cenário nacional. Né? Olha, eu acho eu acho que uma nova eleição seria um golpe, aí sim, porque não está na Constituição, teria que ser feito, entendeu? E eu acho que é um perigo. Aliás, muitas áreas do PT também não estão convencidos que isso é a melhor coisa. Você cria um vácuo, e numa dessa vai um Bolsonaro e tudo. Mas isso não é a Constituição. Entende? Isso é um atalho, isso é citando a minha série, é uma desinvenção. Entende? Eu acho que o melhor para o país, quer dizer, e aí eu acho que foi um grande erro da Dilma, porque a Dilma deveria ter renunciado, isso teria sido um ato de grandeza, entendeu? Você diz o que você quer dizer, eu concordo com tudo que você falou. Agora, o fato é o seguinte, aquele Congresso horroroso, mas foi eleito. Então, quer dizer, ela tinha que governar com aquilo. E se ela não conseguiu governar com aquilo, o problema é dela. A culpa é dela, entendeu? Ela não pode, sabe, ela tinha que governar com aquilo ali. Como o Temer está tendo que governar com aquilo ali. Eu acho que o Temer, eu tenho uma maior admiração por ele na posição em que ele está. Porque se ele for peitar todo mundo, ele não governa. Aí ele vai ficar igual a Dilma, entendeu? Você não pode... A Dilma esqueceu que ser guerrilheira e presidente não é a mesma coisa. Ela estava peitando todo mundo, entende? Isso as próprias pessoas próximas a ela, que são contra o impeachment, diziam que ela era uma pessoa insuportável, que ela gritava com todo mundo, que ela tratava as pessoas mal, entendeu? Eu vi uma deputada do PT, quando uma outra pessoa falou isso da Dilma, ela ficou calada. E essa deputada voltou contra o impeachment. Mas ela não defendeu a Dilma, dizendo que a Dilma não era mal educada, não gritava e tal. Então, quer dizer, sabe, vamos ser maduros aqui. Você colhe o que você planta, entendeu? Ela não é uma vítima coitadinha, entendeu? E ela tinha que governar com o que está aí. Então, ela não é uma política. O Lula jamais, o Lula teria conseguido. O Lula é um dos grandes políticos que já existiu nesse país. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa... Eu tenho pena dela? Tenho. Às vezes, pessoalmente, sentimentalmente, eu sinto, poxa, uma pessoa honesta, idealista. Eu tenho tudo isso, é complexo, não dá para... Sabe, ela não é uma vilã. Então, agora, eu acho isso. Eu acho eu espero que o Temer termine o mandato e que tudo aconteça, sabe, da maneira como está previsto, dentro das regras, e eu não quero atalho nenhum, e para que a gente possa ter uma eleição em 18, porque pensa só, sabe qual, acho que o grande, tem uma ironia, já reparou, quem é que surgiu, qual foi a grande liderança nova que surgiu depois da democracia? Qual foi? Porque o Lula já existia antes, Fernando Henrique já existia antes, né? Direta já, né? O Serra já existia antes, foi lá, Uni e tal, né? Então, qual foi? O Alckmin é um produto do Covas, que já existia. Pois é, né? Então, mas qual foi a grande... Isso é meio... Se vai dizer Bolsonaro, ele estava lá em 2009, na comissão de... Sim. Já era um deputado, estava lá em 2009. Não, eu estou falando de 85 para cá. Depois da volta da democracia, qual foi a grande nova liderança? Você vai dizer que é ele? O Bolsonaro? Não. Não estou dizendo que é o Bolsonaro, mas estou dizendo, eu acho que a gente não tem. Teria sido Eduardo Campos? Não sei. Entendeu? Marina, foi uma coisa... Marina. Ciro? Talvez, mas não acho que o Ciro é uma liderança. A Marina, sim. A Marina teve 20 milhões de votos, né?
Então, não dá para comparar. Né? É verdade. Então, mas e aí, Tata, e você? Olha, eu acho primeiro assim, meu orgulho, vou rebater aqui no nosso Fla-Flu, vai para a Dilma, não para o Temer. O Temer já teve seu chilique em 20 dias, chilique que a Dilma não teve em, quantos, 6 anos e meio? 5 anos e meio? Você diz o tapa na mesa do Temer, é isso? O tapa na mesa, toda essa situação, o que ela passou... Tapa na mesa, mudança de voz, o pessoal brinca que é presidente em exorcismo que faz aquele... Pois é, presidente em exorcismo. Ela tinha todo dia, mas não era em frente a uma câmera de televisão. Pois é, então. Não, mas diga lá, desculpa. Tinha mais coisas, esqueci. Tinha mais coisas que eu gostaria de comentar do que você falou, depois eu lembro, Bruno. Mas o que eu vejo? Eu vejo, teve estava em Cannes agora, né? Não fiquei para a premiação, mas eu fui para lá e fiquei mais ligada, desculpa, do que normalmente eu fico no Festival de Cannes. E até porque a gente estava na competição, concorrendo, queria saber do resultado e vi o discurso do Ken Loach, que ganhou, né, a Palma de Ouro. É um discurso muito, muito bonito, porque poético, feito por um cineasta, mas, enfim, na verdade é um discurso muito objetivo, onde ele fala, ele expressa a sua preocupação por uma coisa que acontece em todo mundo e que acho que de alguma forma a gente aqui não tem a informação do mundo todo, né? Acho que é um mal da imprensa brasileira que não nos coloca, né, em perspectiva. Ele fala desse fenômeno que é a direita avançando em todo o mundo, principalmente causado por políticas de austeridade que jogam milhões, ele usa essa expressão, jogam milhões no desemprego de Portugal à Grécia, e essas pessoas e as suas desesperanças são um palco para a subida, né, para a direita se penetrar, né, nos corações e mentes, em especial através do discurso na internet, né, das pessoas que ficam ali. Mas eu não estou entendendo, porque a política de austeridade em geral é feita pela direita, pela chamada direita. Exatamente, o que ele está... Mas, enfim, então a direita já tem que estar no poder para que isso aconteça. Pois é, mas está acontecendo isso, não mas a direita não chega ao poder por causa da política de austeridade. Não estou entendendo. Ela está usando Hollande. Bom, escuta, não tem um desemprego na Europa enorme? Tem. Exatamente. Tem. E esse desemprego todo é causado por quê? Por pessoas que estão sendo jogadas no desemprego, porque existe uma falta de dinheiro em algum lugar. Por que existe essa falta de dinheiro? Olha, dados nos explicam que a concentração de renda nos últimos 12 anos foi brutal. Verdade. Né? Então, em algum lugar esse dinheiro está indo que não é para setores produtivos. É disso que ele está falando. O Ken Loach. Mas, o filme dele trata disso. Mas, ao mesmo tempo, o chamado estado do bem-estar social faliu. A conta não fechou. Mas Mas e por que e agora até a Dinamarca, a Suécia, os países... Até os 3 países lá e a Noruega, isso está começando a não fechar. Mas como é que a gente entende a concentração de renda? O Brasil está aqui. Ó, nós estamos falidos porque o governo era chamado de esquerda. Se bem que eu não acho que o Lula seja de esquerda. Eu acho que o Lula nunca foi de esquerda. Tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. Nós estamos no buraco que estamos, não foi causado por política de austeridade, foi causado ao contrário, por uma farra populista. Eu não diria farra populista, Bruno, você tirar 41 milhões de pessoas da pobreza. Isso foi bom, não estou dizendo. Mas isso não foi feito com sustentabilidade. Foi feito... Por quê? Porque o projeto social inicialmente, que eu concordo que foi social, depois virou projeto de poder. E eu te conto uma história. Meu próximo projeto é uma série sobre o trabalho escravo. São 10 capítulos sobre o trabalho escravo. Quem está escrevendo o roteiro é um grande jornalista, eu acho que já foi jornalista da Folha, chamado Cléster Cavalcante. Ele já ganhou o Jabuti por 2 livros. Tá? Um dos livros dele chama Dama da Liberdade, que é sobre a Marinalva, que era uma das auditoras do Ministério do Trabalho no trabalho escravo.
Porque o trabalho escravo tem tudo a ver com isso que você está falando, com a terceirização, com a globalização, entendeu? Com a concentração de renda. Existe aqui centenariamente. E no mundo inteiro. Não, mas o Brasil até é uma espécie de expoente na luta contra o trabalho escravo. Avançou muito no governo do PT. No governo Lula, não, principalmente. no governo do PT, ele... Não, aí é que está. Isso é que as pessoas não sabem. O combate ao trabalho escravo foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, por ele e Dona Ruth. Isso. Haviam 9 auditores, 8 do Ministério do Trabalho, que eram focados no trabalho escravo. No governo do Lula foi reduzido para 4. Isso não é explicado, tá? A lista suja foi abolida no dia 31 de dezembro de 2014 pelo Lewandowski. A lista que empresas que usavam trabalho escravo apareciam lá. E tem uma história real, tá? Que a Marinalva bateu ela foi um expoente desses auditores. E o livro Dama de Liberdade é todo sobre ela. Ela foi numa fazenda em Mato Grosso, descobriu o trabalho escravo, uma coisa normal, ela já tinha feito várias vezes, só que não conseguia chegar a quem era o dono. Ela apura que os donos eram os Picciani, a família Picciani, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e apoiador do governo Lula e depois da Dilma. Ele foi... a imprensa ficou sabendo, ela ia dar uma entrevista e ela recebe um telefonema do assessor do Jacques Wagner, que era presidente, que era ministro do Trabalho, para dizer para ela não dar entrevista, senão ela ia perder o emprego dela. Ela deu a entrevista a uma grande empresa de televisão brasileira, mas a entrevista não foi ao ar. Ela deu a entrevista para um programa dominical e ela acabou aposentada numa sala em Brasília. Ela morava no Rio Grande do Norte. Isso tudo é documentado. Então, quer dizer, começou com as intenções certas. O primeiro mandato do Lula foi sensacional. Agora, depois, o projeto de poder, na minha opinião, entendeu? Esse que é nesse caso eu não posso dizer, mas você quer comentar isso? Eu quero comentar o estado de bem-estar social. Eu gostaria que a gente refletisse sobre 2 pontos. Se nos últimos anos a renda foi concentrada barbaramente no mundo, nas mãos de poucas famílias, por que o estado de bem-estar social faliu, a não ser faliu em função dessa concentração que é mundial? Aqui no Brasil, a gente vinha num movimento de crescimento, em especial em função do aquecimento, da China comprando commodities. Isso realmente a gente não mudou, não investimos em indústria, em tecnologia, tanto quanto a gente talvez pudesse. Realmente, acho que isso aconteceu. Porém, aqui no Brasil, que chega a um determinado momento, sim, não fazemos tanto dinheiro quanto a gente esperava. No entanto, a gente tem uma riqueza que é o pré-sal, que tanto promete que está sendo tentativa de venda agora, ou seja, era a menina dos olhos, que promete rendas para continuar sustentando essas políticas públicas e um desejo de respiro, eu acho, pelo que eu vejo, através da China. Se a China retoma o crescimento, a gente fica melhor. O que não quer dizer, assim, o que eu quero dizer é que pode ser bom, pode ser ruim, podia dar certo, podia não dar. Tanto apostamos num novo crescimento que as notícias já estão aí, só que, de que a coisa vai melhorar, só que estão sendo creditadas ao fato de que agora não é mais Dilma, é o Temer, o que é um absurdo. Dentro dessa possibilidade, essas apostas do governo Dilma podiam estar certas ou erradas. Agora, isso, de novo eu volto a dizer, um Estado não é uma empresa que você é acionista e destitui o governo.
né? Acho que é uma questão de se mobilizar, da gente reivindicar, e isso estava acontecendo, inclusive. Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.